Olá, pessoal! Eu sou o professor Macalé, do Unisagrado de Bauru, e a convite da Sagrada Rede de Educação, vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante para a nossa história atual. Você sabe como se iniciou o movimento negro no Brasil e no mundo? Quais foram os objetivos e as conquistas de toda essa luta? Então, continue no vídeo e conheça mais sobre a riqueza e a influência da cultura afro. O movimento negro é um dos maiores movimentos sociais do mundo, que luta pela igualdade de direitos entre negros, brancos e também contra o racismo. É marcado principalmente pela escravização dos povos africanos em diversos países e desde o século XIX busca se defender das violências e injustiças praticadas pela sociedade. No Brasil, o movimento negro surgiu já no período escravagista e você deve se lembrar do nome de Zumbi dos Palmares, um dos líderes mais conhecidos da história do nosso país e um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão. O mesmo ocorreu em outros países da América, como nos Estados Unidos e no continente africano. Em todos esses locais, as consequências da escravidão deixaram marcas profundas na sociedade, de forma que, ainda hoje, conseguimos perceber o racismo muito presente na nossa rotina. E foi principalmente após a abolição da escravatura que a população preta iniciou neste desafio de buscar o seu espaço na sociedade. Com o tempo, o movimento ganhou novas influências e referências como Rosa Parks, Angela Davis, Luther King e Nelson Mandela. Você, com certeza, deve conhecer esses nomes, não é mesmo? Um outro marco importante para a história do movimento negro foi o partido político norte-americano, denominado os Panteras Negras. Você já deve ter visto na televisão o maior símbolo do grupo, que são os punhos erguidos para o alto. Os Panteras Negras surgiram como um grupo voltado ao combate contra a violência policial com a população negra. Suas ações ganharam força a partir de um plano de 10 pontos que incluíam demandas por liberdade, habitação, emprego, educação e entre outros objetivos com foco na assistência social de comunidades negras. Na descrição desse vídeo você poderá conferir um artigo completo com a história e curiosidades sobre os Panteras Negras. Aqui no Brasil, um grande momento histórico para a formação das comunidades negras e que não podemos deixar de falar é a Guerra de Canudos, ocorrida na comunidade baiana de Arraial de Canudos, a qual se tornou um refúgio dos povos miseráveis e marginalizados da região. O local foi ocupado após a instauração da República e sofreu diversos ataques de tropas republicanas, sendo até hoje considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais do país. Após o encerramento da guerra e, infelizmente, com o completo massacre da comunidade, os ex-moradores de Canudos foram despejados na cidade do Rio de Janeiro e, unidos aos ex-escravos da região, passaram a se concentrar em Cortiços. E foi assim que se iniciou a história do Morro da Favela, atual Morro da Providência, na capital carioca. Uma das primeiras favelas do país e uma das primeiras grandes concentrações de negros após a abolição da escravatura. Todas essas histórias contextualizaram a realidade do racismo tão instalado na sociedade. Assim, o movimento negro luta diariamente pela compensação
por todos os anos de trabalho forçado, pela falta de inclusão social sofrida, desde a época da escravidão e pela aceitação e respeito à cultura e herança histórica. Lembramos que a etnia africana tem grandes influências na cultura mundial, uma vez a África é o berço da humanidade e um continente de muitas riquezas. Todas as referências se devem à matriz africana, que foi traficada aos vários países do mundo que tiveram a escravidão como parte de suas histórias. O tráfico negreiro delineou a identidade afro nas Américas e resultou em uma mesclagem cultural que hoje vemos na dança, com a capoeira, nas religiões com o candomblé e umbanda, na culinária e na mescla do vocabulário, com palavras que vão desde nomes até verbos. A batalha pela igualdade racial ainda tem uma longa jornada, mas a cada pequeno passo mostramos a importância da cultura afro para o mundo. Durante essa semana, aqui nas redes sociais da Sagrado Rede de Educação, você poderá acompanhar conteúdos super importantes sobre a história, a cultura, curiosidades e experiências dos nossos alunos e colaboradores que tanto se orgulham de representar as vozes negras. Venha conhecer, se informar, participar de debates, tirar dúvidas e, principalmente, conscientizar sobre a importância do movimento negro no Brasil e no mundo.